Olá pessoal, aqui ao meu lado Larissa Narimatos, eu sou o Arthur Botelho, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicina Podcast, o podcast que tem tudo relacionado ao mundo da medicina. Em parceria com um canal de estudante que disponibiliza videoaulas e resumos, tanto para você que quer vir para cá fazer medicina ou para você que já é um estudante de medicina. Já aproveita e segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Medicina Podcast. A gente está no Instagram, no TikTok, em todo lugar. Tá em tudo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Raniele. Oi, pessoal. Muito obrigado por aceitar o convite, doutora. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Ela ainda tá tirando um pouco da vergonha dela das câmeras. A gente ainda também tem, né, Larissa? Sim. Vocês prometeram que eu ia ficar bem, né, na câmera. Não, ali fica bonito, né? Viu, doutora? A principal ponto que a gente queria conversar hoje era para ter um ponto de vista um pouco da sua experiência, porque para quem não sabe, a doutora ela é formada no Paraguai, né? Certo. Formada no Paraguai, ela já trabalha lá Há algum tempo. há algum tempo, não falamos quanto tempo. E ela veio hoje para conversar um pouco com a gente, passar um pouco sobre essa experiência para você que está aí assistindo a gente e quer saber como é estudar aqui, como é trabalhar aqui, atuar aqui. E a gente quem vai não conversar sabe, sobre né, isso, a doutora né? ela é especialista em estética. Eu trabalho com toda a parte de dermatologia, estética, cirurgia estética. Tem a própria clínica lá. Exato. E, doutora, a gente quer começar você contando pra gente como foi quando você decidiu fazer medicina. Da onde surgiu, assim? Porque cada um tem uma história diferente, né? Então, sim, a gente quer saber, assim, tava assistindo Grey's Anatomy? Não, né? Não foi. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Muito legal o projeto de vocês. Isso com certeza vai alcançar muitas pessoas que querem entender um pouco melhor sobre o que é fazer medicina no Paraguai, como que é a experiência. E a experiência, ela acaba sendo individual, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem uma forma de contar e ver, né? A princípio, a minha ideia era se formar no Brasil, só que não consegui, financeiramente falando. Vim para o Paraguai, concluí minha faculdade aqui. Eu fui da primeira turma da minha faculdade, onde que a gente concluiu a faculdade. E, na verdade, resumidamente, a minha história foi que eu sempre quis cirurgia de cabeça e pescoço, mas eu não... Complicado, hein? É bem complicado. Mas assim, a princípio era de fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Eu gostava sempre de urgência, emergência, correria. Gostava da loucura, assim. Da emoção. Da emoção. Mas a necessidade bateu na porta. Igual eu comentei, né, num congresso, agora que eu fui, que foram 6 anos passando e falando assim, uau, a pessoa estuda para cuidar de pele. E eu acabei entrando no mundo da pele, né? Você virou da pele. E hoje eu sou apaixonada com a área da dermatologia, amo tratar a pele, cuidados, procedimentos e tudo aquilo que está envolvido, né? Então, não é só fazer o simples procedimento, mas como chegar a fazer esse procedimento. A pele já está preparada, existe um nível de inflamação, existe uma patologia ali que a gente pode tratar antes de fazer o procedimento para ter uma cicatrização legal, para ter um resultado satisfatório. Então, é todo um conjunto de propósito ali com a medicina da estética, né? Que é o mundo da estética. Hoje as pessoas só pensam que a estética é só botox, preenchimento, não é isso. E quando você decidiu fazer, então, você já tinha meio que em mente que você queria ser cirurgiã? Queria fazer, como não deu, eu entrei para começar a ganhar um financeiro, né? Melhorar, para ajudar também minha família. E aí me apaixonei, entrei de cabeça. Comecei a fazer, na verdade, né? E aí, quando eu vi, eu já estava apaixonada por esse mundo. Mas, a princípio, não era a vontade que eu tinha. E nunca é fácil, né? Você passa... Durante a faculdade, existem inúmeras dificuldades, né? E eu vejo muito assim, porque para eu, como brasileira, estar dentro do Paraguai, me formar no Paraguai e conquistar o espaço que hoje eu consegui, existem várias etapas que a gente passa. E o preconceito é o primeiro deles, né? Onde tem uma barreira muito grande que eu vejo de outros estudantes que estão estudando e pensam em desistir no meio do caminho. Ou outros que estão longe ainda e que querem vir, mas eles só vejam a parte negativa, né? Mas a realidade aqui, vocês sabem que é outra, né? É outra coisa, né? Até tanto, não é só por isso, mas pela língua mesmo já é mais...
é uma coisa complicada pra gente. Eu acho que, assim, hoje, no Paraguai, né, o brasileiro tomou conta, pelo menos aqui da fronteira, né? Tipo, são sim. inúmeras faculdades de medicina. Então, aqui na fronteira, eles já estão mais acostumados. Mas, há alguns anos atrás, não era bem assim, né? Não. Tanto que se hoje em dia você vai um pouquinho mais pra dentro, eles não falam português, assim, igual aqui na fronteira. Eu ainda tenho, assim, uma certa quantidade de pacientes que falam mais o Guarani e eles não entendem se você não falar espanhol com eles. Mas na minha época que eu me formei, né, alguns anos atrás, isso aí, todo mundo vai falar, quantos anos atrás? Não, gente, calma, deixa pra lá, né? Nenhums anos. Não precisa saber. Era mais fechado isso, né? Não existia, assim, uma galera tão grande aí de brasileiros ocupando o espaço. Então, antigamente era mais fechado, assim, o círculo, né? O círculo pra gente aí, que somos os brasileiros. Mas hoje está mais abrangente. O brasileiro tomou uma proporção maior dentro do país Paraguai. E só que assim, eu tenho só gratidão, porque na época assim, dessa dificuldade que eu passei quando eu me formei, as dificuldades que eu via, que hoje eu vejo que os estudantes já não passam, me fizeram aprender. No começo, quando eu fazia faculdade, eu queria vazar do Paraguai. Eu não gostava nem de escutar as músicas do Paraguai, eu queria vazar. E hoje eu vejo as pessoas falando assim, eu quero só me formar e vazar desse país e não sei o quê, sabe? Com aquele rancor. Mas, gente, isso passou, isso é uma fase porque você tá ali no seu limite de estresse, a maioria aí é por conta das faculdades, dos problemas que toda faculdade tem. Mas hoje eu tenho um sentimento muito forte, gratidão, assim. As pessoas perguntam, você gosta? Eu me sinto mais paraguaia do que brasileira às vezes, entende? Porque eu tenho muitos pacientes paraguaios que me amam, me adotaram, sabe? Eu sinto esse carinho. E o respeito que eles têm, assim, por um brasileiro estar atuando, né? E poder proporcionar uma medicina de qualidade, é notório a satisfação deles. E hoje eu sou apaixonada pelo Paraguai. Eu falo assim que eu sou uma brasiguaia, entendeu? Claro que tem os problemas no Paraguai, assim, economicamente, culturalmente, politicamente falando, assim como no Brasil também, né? É um país que está em evolução e tende muito a crescer, né? Assim como o Brasil, a gente fala que tem vários pós e contras, o Paraguai também tem. Então, assim, eu fico falando, tenha paciência, é um país que você está tendo oportunidade, você tem que ver pelo lado positivo, né? Porque, assim, esses dias eu atendi um paciente que ele estava revoltado. Não, eu quero transferir para o Brasil e falando, eu falei, calma, aproveita a oportunidade que você tem, aproveita que você está aqui e olha as lições que esse país pode te oferecer. Não, que não sei o quê, não tem lição positiva. Eu falei assim, cara, uma hora você vai olhar para trás e vai falar assim, uau, foi legal, porque você aprende, né? Eu costumo dizer assim, porque, por exemplo, na faculdade que eu me formei, desde o zelador até o dono, o diretor da faculdade, todo mundo me conhece, né? E esse tempo a gente fazendo, né? A gente mudou agora recentemente a clínica, tem 1 ano que a gente está num espaço novo. E aí eu fui uma loja de material de construção e tinha uma zeladora. E ela falou assim, ela ficava olhando no gente, é ela. Aí ela falou assim, não acredito, você falou que ia ficar e ficou. Porque eu falava assim, você vai ter que me aguentar, que eu vou me formar e vou ficar no Paraguai. Eu falava assim pra ela, duvida, doutora, você vai se formar e vai embora daqui. E eu fiquei, né? Todo mundo só pensa no tal do Revalida às vezes, né? Esse que é o principal que a gente queria conversar, porque a gente não quer falar só do cara que vem e termina, faz revalida e vai embora. Que tem como trabalhar aqui, sim, dá para trabalhar ali, tem oportunidade para todo mundo para trabalhar ali e oportunidade boa ainda. Exatamente. Você tem que fazer o seu caminho, né? E isso é uma coisa que também que eu queria perguntar para você. Você acha que essas oportunidades que a faculdade dá é uma coisa que serviu muito para você construir uma carreira ali? Cara, eu acho que a oportunidade quem dá somos nós mesmos. Nós somos... nós que limitamos o nosso limite. Eu costumo dizer, porque é o seguinte... as dificuldades, elas vão ser colocadas todos os dias da sua vida. Então, você vai decidir o que você fazer com essas dificuldades. Então, as minhas dificuldades durante a faculdade, eu decidi pegar e construir um muro onde hoje virou para mim uma ponte que eu ultrapassei vários limites da minha vida e que eu tô conquistando. Hoje, eu tô colhendo várias sementes que eu plantei no meu passado, né? Então, a faculdade é só uma porta de entrada para o seu futuro. Então, não importa a faculdade que você tá, não importa a camiseta
que você está vestindo. Importa o que você está falando, o que você está fazendo as suas escolhas, o que você está fazendo com essas oportunidades. Porque quem faz a faculdade é o aluno, entendeu? Não importa a faculdade que você se formou. Eu, na minha época da minha faculdade, a galera passou na primeira fase, muita gente entrou para a segunda fase, muitas pessoas não conseguiram. Outros colegas estão atuando dentro de Foz do Iguaçu, fora, entendeu? E também, assim, conheço colegas que eram muito inteligentes, né? E que não passaram pelo desafio de aquela vivência aquela extremo nervosismo do momento, né? Que é a prova do Revalida. Mas a oportunidade quem faz somos nós. Então, você tem que aproveitar e ver o que aquele momento de dificuldade está proporcionando para você aprender. Então, isso vai de cada um. E esse buscar essas boas relações também é muito importante, né? Exatamente. Porque, às vezes, você tá ali e a gente mesmo que tá vivendo ali, que às vezes tenta fazer um estágio ou outro por fora, né? Uns estágiozinhos escondidos no hospital. Só para conhecer, mas só por estar ali, estar convivendo com as pessoas, fazer novas amizades, outros doutores, inclusive. Isso vai ajudar a gente uma hora ou outra para que a gente tenha uma experiência, uma certa bagagem para onde a gente vai, né? Porque não dá para ficar pensando só em revalidar e vai embora. A ideia é o seguinte: me formei e agora? Eu estou preparado para fazer uma prova? Se estou, vou tentar passar. Não passou, vou estudar um pouquinho mais e vou passar na prova. Porque todo mundo tem capacidade de fazer. Eu me pergunto assim, doutora, mas você não vai tentar o Revalida? Eu falei assim, cara, eu acho que é porque eu não coloquei essa meta para minha vida. Porque a partir do momento que eu colocar uma meta, eu vou fazer igual meu irmão, que agora recém passou. O cara fechou um ano. Era 5:30 da manhã, o cara já tava com café da manhã, o café feito, pretinho no quarto tomando, e ele ficava até madrugada. O cara se ausentou de uma vida social por um ano e passou na prova, entende? Era um Hoje objetivo, era um objetivo né? Era o dele. objetivo, entendeu? Volte e meia, ele tava me acompanhando em cirurgia, em alguma coisa, mas assim, acabou o procedimento, ele já ia pro quarto para estudar, entendeu? Era assim, uma meta que ele colocou. E assim, eu acreditava muito nele porque eu via a verdade naquilo que ele estava fazendo, entendeu? Ele não estava se enganando que estava estudando, ele realmente estava valorizando aquele momento que ele tinha. E ele sabia que no tempo certo, porque ele fez uma vez em 6 meses, não passou. Fez a segunda vez e passou, entende? Então, assim... Perseverança, né? A minha meta é passar no Revalida? É minha meta ir trabalhar no Brasil? É trabalhar perto da minha família? Então, você tem que, cara, sentar a bunda na cadeira e se sacrificar, entendeu? Porque você paga um preço para você conseguir conquistar os seus objetivos. E não tem coisa melhor você olhar e falar assim, uau, isso foi meu esforço e ninguém conquistou isso por mim. Isso foi eu. Só que assim, ainda não chegou a minha, porque hoje, na verdade, eu já criei raiz no Paraguai. Eu já construí a minha história. Você tá muito bem estabilizada, Você gosta de estar lá, né? Eu gosto do Paraguai, mas se vai assim mais pra frente, eu vou casar, vou pensar em vir pro Brasil, não sei o que vai acontecer. Talvez seja algo mais pra frente, mas por enquanto agora não. Eu tô estabilizada, mas assim, isso não me limita de fazer um curso no Brasil, em outros países, estudar fora, assim como eu já fiz, que eu sempre estudei fora. E trazer pro Paraguai qualidade nos atendimentos, que ainda está em evolução no Paraguai, muita coisa em relação aos estudos. Mas você faz assim, tem oportunidade. Cara, eu me formei e quero atuar no Paraguai, tem oportunidade para todo mundo, isso vai depender de cada um. E aí tem gente assim, eu falando com uma paciente agora, recente, que ela veio da Rússia, se formou na Rússia e tal, fez medicina lá e veio por conta da guerra, e ela falou, doutora, vou fazer o Revalida, mas eu não me sinto, eu vou fazer meio do ano porque eu realmente vou estudar com verdade, porque eu não estava levando tão a sério meus estudos, vou estudar para passar, para poder, ainda não sei para onde eu vou, mas eu vou fazer para mim ter carta branca para eu fazer o que eu quiser e para onde eu quiser. Sim. E, na verdade, vou ser bem sincera, ainda existe esse impasse, que é o Brasil em relação aos estudantes de medicina formados no estrangeiro, porque, assim, para qualquer país que você vai, cara, você é médico. No Brasil, você chega e parece que você não é médico. Tem esse preconceito ainda. É estranho. E eu sempre falo para todo mundo, nós somos médicos em qualquer lugar que a gente for. Agora, a questão de atuar, sim, existe uma burocracia, sim, mas você pode passar, porque todo mundo tem a capacidade de lograr isso, né? De conquistar isso. E a gente até estava conversando com outro doutor, que ele formou fora também, ele é de fora, ele fez o Revalida.
E ele estava contando que às vezes é um pouco mais fácil, né? De às vezes, se você faz amizade, facilita muito o seu convívio com os outros médicos. E uma coisa que ele tem que usar muito como uma peça, assim, para que dê certo sempre, que não ocorra esse negócio do preconceito por ele ser formado fora, é você atender bem, né? Independente de onde você for, se você tiver esse atendimento, que a pessoa vai gostar do seu atendimento, independente de onde você tiver sido o teu diploma, você é um médico igual. E as pessoas, às vezes, têm esse impasse mesmo no primeiro contato, né? Que não sabe de onde a pessoa é, mas é complicado. Você chegar lá e falar assim, viu, tô com uma dor aqui, não sei o quê, mas deixa eu ver teu diploma primeiro. Eu acho que é uma coisa que nenhum paciente vai chegar e falar, mas onde você se formou, né? E não muda, né? E não muda. Eu penso que medicina é igual no mundo inteiro, entendeu? Ser humano é ser humano no mundo inteiro, então... Tanto é que tem congressos internacionais. É realmente um preconceito que se cria, porque né? bons profissionais tem em qualquer lugar. E ruins profissionais também. Então, é uma questão, assim, ainda existe isso? Hoje, sim. Cara, parece que não. Não sei se é porque hoje eu sou muito iluminada que eu não vejo tanto esse preconceito perto de mim. Mas quando você fala a palavra Paraguai, a galera fala assim, uau, falsificado, alguma coisa assim. Mas, real, eu falo que é oportunidade. A pessoa ter a oportunidade de conhecer o seu trabalho, conhecer o seu atendimento, a sua forma de ser humana na parte da medicina, entendeu? Porque não é todo médico. Eu vejo colegas assim que, cara, eles atendem de qualquer jeito, eles não conseguem olhar nos olhos do paciente, ele não consegue sentir a dor do paciente. Uma coisa é você absorver aquilo para você, mas uma coisa é você ser humano e entender. Né? Eu falo assim, tem pacientes que às vezes demora 3 meses, 2 meses para conseguir uma consulta comigo. Ou às vezes eu não tenho horário e vou jogando, ou eu estou em época de curso e estou jogando os pacientes para marcação de consulta mais para frente. E quando ele chega, como que eu vou atender meu paciente na pressa? Naquela coisa assim, olha, eu tenho que ir embora, sabe? Cara, tem paciente real. Tem paciente que vem, ele se prepara, ele se organiza. E principalmente eu que sou figura pública nas redes sociais. Doutora, nossa, eu te acompanho nas redes sociais. Sou seu fã. Tipo isso. Não sei se vocês viram agora no congresso. Cara, eu ficar no último congresso, o meu namorado falou bem assim, olha, você não olha pros olhos das pessoas. Você olha para qualquer lugar para você não ficar, porque eu tava um tempo sem palestrar. Sim. E aí eu peguei e olhava assim, aleatório, cabelo, imagem, qualquer coisa. E eu via todo mundo assim, esfregando a mão no rosto. Eu falava assim, ou eu tô dando a palestra muito ruim, o pessoal tá com sono aqui. Deve estar... Tava todo mundo chorando. Tava todo mundo chorando, emocionado. E tipo assim, foi uma coisa que eu, antes de entrar no palco, eu falei assim... Ai, Deus, meu Deus, eu queria essa plateia cheia, não tem ninguém, porque tava vazio quando eu cheguei. E aí ficaram lá arrumando, passando som e tal. E quando eu entrei, que tava lotado, assim, eu falei, uau, que responsabilidade. E quando eu saí que veio aquela fila, né? Que eu lembro que vocês ficaram esperando para conversar comigo. Aquela fila e todo mundo, e depois muitas mensagens. Assim, é uma... Como é que fala? É uma resposta daquilo que você tá fazendo, né? Porque eu costumo dizer, a gente perde, em algum tempo da vida, a gente pode perder até a nossa identidade. Esquecer quem a gente é, os valores que a gente tem, por problemas, por inúmeros motivos. Mas você... olhar e ver que você está colhendo o fruto de uma coisa que você fez lá no passado corretamente, porque qualquer pessoa pode apontar o dedo na sua cara e falar assim, você não é merecedor disso, você é aquilo. Mas você sabe quem você é, você sabe a sua essência, isso ninguém tira de você. A pessoa está falando e você está ali só, tipo assim, tá deixando isso entrar e sair por outro ouvido, porque você sabe realmente quem você é. Tudo que eu tenho hoje foi, assim, força do meu sucesso exclusivamente. Meu pai costuma sempre falar assim, eu tenho orgulho da minha filha porque eu não tive condições de pagar o melhor estudo. Mas ela correu atrás e conseguiu, entendeu? E hoje eu vejo assim, a gente tem tudo, tem adolescentes aí que tem tudo na mão, o pai dá tudo e ele não sabe valorizar a oportunidade. E aí passa o tempo. Hoje eu olho assim, eu tô com 30, já cheguei na casa dos 30, né? Não pode dar muitos detalhes. Tem que cortar essa parte. Não precisa não. Mas assim, eu olho assim e vejo o que eu peguei na minha vida no passado de oportunidade e as oportunidades que a gente acaba perdendo por uma coisa ou outra. Então, a gente tem que lembrar das lições que a gente teve, né? Então, os meus pais, a melhor lição que os meus pais deram para mim é valorizar aquilo que eu tinha
de poder chegar onde chegar com a cabeça erguida e saber quem eu sou, o meu valor. Eu entrar e sair de um lugar com a cabeça erguida, porque eu saber que eu devo ser respeitada, porque eu dou respeito pro meu próximo, entendeu? Também, né? E o meu esforço, entendeu? Então, tudo é mérito meu. Então, hoje, eu chego no Brasil, eu chego na Colômbia, eu chego no Equador, eu chego aonde eu for. Eu sou médica, sou formada no Paraguai e atuo no Paraguai. Aí as pessoas podem até ficar com dúvida, mas quando elas verem que realmente eu não sou só uma mulher bonita, eu sou uma mulher bonita e com conhecimento, elas passam a te respeitar de uma forma diferente, entendeu? Mas é isso, porque as pessoas olham pra mim assim, pensam, muitas pessoas falam, porque eu tive um preconceito muito grande no começo por conta disso. Imagina, eu dentro de um centro cirúrgico, novinha, brasileira, no Paraguai, e assim, toda cara de bonequinha. Aí as pessoas não acreditam, mas daí tem uma intercorrência na medicina estética que eles vão chamar você para resolver. Vai fazer a conduta correta e vai proceder isso com como é que fala? Com certeza daquilo que você está fazendo. E resolver o problema, entendeu? Porque uma coisa é você fazer o procedimento, mas uma coisa é você fazer, tratar e resolver, entendeu? Então, aí eles passam a te respeitar como médica. Aí você conquistou o seu espaço. É mostrar isso. Eu acho que você está inserindo isso no Paraguai, né? Porque você é uma mulher fazendo coisas que outra pessoa não vai poder fazer, que é você que vai estar lá para fazer. Então, tipo assim, num país que... O Paraguai, por exemplo, é um país um pouco mais machista, né? Um pouco mais... É uma cultura mais fechada. Uma cultura diferente. Mas isso depende muito, assim, de quem é, né? Porque, por exemplo, só concluindo o que você falou, esse machismo existe tanto com os médicos paraguaios quanto os médicos brasileiros também. Sim, é uma coisa que tá em todo lugar. Então, você ali chega como uma mulher brasileira e toma aquele espaço, sabe? Exato. Abre portas também, uma porta que você abriu pra você e você tá abrindo pra outras pessoas também que virão depois de você. Vai vir na mesma fila, né? É uma responsabilidade, né? Mas a questão do respeito, cara, você tem que conquistar, tem que mostrar para as pessoas que você se respeita. A partir do momento que você mostra o seu valor, o seu respeito, as pessoas também vão te respeitar. E você tá ali confiando no seu potencial, você sabe do que você é capaz. Exato. Você sabe que você tá ali, que você consegue resolver aquilo. Exatamente. E esse negócio da gente conquistar o próprio espaço é um negócio que é complicado. Até, por exemplo, quando você sai da faculdade, né? Você tem que ter às vezes você tem que dar a cara a tapa e falar, eu faço, tem que aceitar fazer as coisas, né? Pra conseguir, tipo, as pessoas darem valor no que você tá fazendo. Às vezes você é meio bração, que é o que todo mundo fala, que às vezes o doutor fala, ó, carrega essa maca de cá pra cá. Tu vai lá e vai fazer. Mas só pra, às vezes, tentar ganhar alguma brecha a mais e tentar ganhar uma oportunidade que talvez você não consiga, né? Os internos sofrem bastante. Eu sofri também na minha época, né? Internar ralé, né? É que, na verdade, o meu internato eu comecei aqui, mas eu terminei no Brasil, né? Foi um convênio. Eu fiz o meu internato na Santa Casa de BH. E assim, o que eu vou te falar? O meu internato aqui no Paraguai, eu via que realmente tinha isso ainda, mas na minha época, anos atrás. Hoje em dia tá mais assim. Mas eu tive que conquistar meu espaço, desde a enfermeira, a zeladora, os médicos, e mostrar que realmente eu levava a sério. Porque era assim, faculdade A, B e C. Aí a minha faculdade na época era mais mal falada. Aí eu falo, doutora Raniele, você é de que faculdade? Eu sou da A. Tá, vem pra cá. Então vocês vêm, entendeu? Tipo assim, era assim. Aí eu já fiquei desanimada naquela época, mas aí eu mostrei pra eles e depois eu saí respeitada ali do espaço. Tanto que hoje você não é aquilo por causa da faculdade que você vem. É você que faz o teu estudo, né? Exatamente. Só que assim, por exemplo, professores que eu tive um certo impasse por conta disso naquela época, né? Tipo assim, o certo preconceito, né? Tipo assim... Hoje eles já foram alguns meus pacientes, outros já fizeram curso comigo e hoje a gente se esbarra no centro cirúrgico, entendeu? São colegas de trabalho. Sim, exatamente, entendeu? E isso é muito legal porque você vê a evolução da vida, a vida é um ciclo, né? Hoje você tá triste, mas amanhã você tá feliz porque você vê que o tempo passou, né? Graças ao tempo. Eu brinco com isso, às vezes a gente tem, né, os professores que pegam mais no pé e tudo. Aí eu falo pra minha amiga às vezes, ele vai ser nosso companheiro amanhã, ele tá esquecendo disso.
A gente vai se encontrar e vai almoçar a mesma quentinha no mesmo lugar. às Ainda. vezes- Exatamente. Mas sabe por que é isso que acontece? Que infelizmente vem alguns colegas que se desvalorizam, né? E aí ele meio que se generaliza, né? Aí é onde a gente tem uma certa dificuldade de poder... doutor, posso te acompanhar no hospital? Doutor, me dá uma oportunidade, quero... Eu recebo sempre, semanalmente eu recebo mensagens. Doutor, eu quero fazer estágio e tudo. Eu até freiei um pouco a questão dos estágios para fazer tudo certinho. A gente fez um processo seletivo, tanto que a gente está se reorganizando para começar novamente. Mas eu amo ensinar. Esse ato de ensinar... te gera um conhecimento sobrenatural. Eu não sei explicar isso para vocês, mas quando eu tô ensinando, parece que eu tô aprendendo. E cada vez que eu ensino, parece que eu tô absorvendo mais, falando, uau, é isso mesmo, entendeu? E cada vez que eu ensino e que eu aprendo um pouco mais, aquilo me faz... eu falo que é lugares mais altos, mas me eleva mais como profissional, porque eu consigo avançar como profissional, né? Eu aprendo mais. Então, eu amo ensinar. Isso para mim não é dificuldade. É gratificante. É gratificante, claro. Então, assim, só que eu tenho que fazer muito correto, porque é um peso muito grande eu levar qualquer pessoa para dentro da minha empresa, que é onde está minha família, porque hoje a minha família inteira trabalha na minha empresa. Eles vieram da cidade que você morava pra cá? A minha mãe que eu falo, né? Minha mãe e meu irmão hoje somos em 3 irmãos. Nós 3 moramos aqui e minha mãe. O meu pai Os mora... 3 médicos. Não, só 2. O terceiro não é médico, que é meu irmão mais Mas velho. trabalha junto. Sempre tá com a gente, tá envolvido ali, né? E aí eu tenho um pai que mora em Rondônia, aonde a gente passou parte da nossa infância lá, né? Mas eu nasci em Umuarama, Paraná. Pertinho. Pertinho da gente. Ela falou no congresso. Vocês são de Campo Mourão? Isso. Eu conheço Campo Mourão porque eu tenho primo em Campo Mourão. Meu irmão já jogou futebol em Campo Mourão. Tá ali 1 horinha pertinho. É Camorão, né? Camorão. Quem é de lá entende que é Camorão e não é Campo Mourão. Doutora, eu queria perguntar para você também, com relação à especialidade. Isso é uma dúvida minha. Como é que funciona para você fazer uma especialidade ali no Paraguai? É igual no Brasil? Você vai no hospital, faz uma prova de residência e... Então, em todos os países existem as provas, né? De eficiência, a prova para você conseguir passar, mas hoje a maioria são as especialidades. Então, é você fazer a inscrição, mandar seu currículo, fazer sua inscrição, como em qualquer país. Existem as especialidades, que são modulares, né, ou mensais, e existe a residência, que é realmente uma vida dentro do hospital. Então, hoje o médico formado no Paraguai, ele pode se especializar tanto no Brasil quanto em outro país ou no Paraguai também. Ele pode fazer especialização fora, então? Pode também. Hoje eu estudei também no Brasil e hoje eu faço parte da Associação de Medicina Estética do Paraguai. Eu não sabia que dava pra fazer especialização fora, não. Sim. Então, tipo, se eu vou formar no Brasil, eu posso fazer especialização, por exemplo, aqui no Paraguai também. Paraguai, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, em qualquer lugar que você for. Mas aí a especialização, ela é independente, não tem que fazer uma Existem as provas de revalidação. título, por exemplo, o médico formado no Paraguai, que fazer uma residência médica e quiser vir atuar, querer trazer esse título, participar da sociedade do país atual, ele vai fazer uma prova de título, entendeu? Daí é como se fosse... Pra Daí ela utilizar. só faz a prova, passou na prova, beleza. Beleza. Revalidou. Legal. Tudo é prova, né, gente? Tudo é prova. estudar. Tá tudo, A gente sai da faculdade... Tá tudo envoltório dos estudos, Tudo né? Isso é volta pra bacana. parte. Isso tudo é muito gostoso, porque eu agora perdi um pouco o ritmo dos estudos por conta que eu tô mais atuante, né? Mas eu tenho essa vontade de fazer, eu era assim, colocava limites, né? Minha parede, assim, do quarto era toda pregadinha, assim. Então, essa semana eu vou estudar sistema linfático, essa sistema cardiologia, essa semana dermatologia, essa semana, sabe, ginecologia. Eu fazia essas metas, porque daí eu me envolvia, me aprofundava e, tipo, fazia comigo aquelas perguntas. Porque, assim, não é porque eu trabalho com estética que eu não tenho que estar me atualizando, né? Então, por exemplo, eu trabalho com um paciente, você faz retirada de um linfoma que causa uma inflamação, que tem que tratar, às vezes, uma necrose, que tem que tratar uma bactéria. Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, entendeu? E esse negócio da sua área de especialização de estética aí é uma coisa que é muito variada, né? Eu não sei se tem muito isso, de às vezes você fazer um procedimento e ficar um procedimento bom e a própria paciente não
não gostar do procedimento que ela fez. Às vezes foi um procedimento bom, mas alguma coisinha ali ela não gostou, ela quer fazer alguma alteraçãozinha. Então, aí existe a pré-consulta, né? De você saber quem que é o seu paciente, avaliar, fazer uma boa anamnese com esse paciente, saber se realmente é um paciente para ser você. Eu costumo sempre orar, assim, quando eu chego na minha clínica, eu já em pensamento falo, Senhor, me manda os melhores pacientes, para mim não ter problema. Porque assim, vai chegar os pacientes que você sabe que é BO, que você vai fazer o seu melhor, mas existe a dismorfia, então toda essa questão do paciente entender o belo interior, a característica externa, tudo essa questão, o que o resultado pode ser gerado depois do procedimento, que não é a fotinha da blogueira que ela vai trazer que vai ficar naquele resultado. Então, tudo isso. E eu sempre avalio bem o meu paciente, porque assim, existe uma dificuldade se você não chegar naquele resultado que está na cabeça do paciente. Então, o que você tem que deixar claro, olha, nós vamos fazer o seu preenchimento labial, mas a gente vai tentar alcançar o melhor. Mas não essa perfeição que você tem na sua cabeça. A gente vai fazer o melhor que o seu corpo pode, como é que fala? Suportar, né? Suportar, né? Por exemplo, o paciente chega lá e quer colocar 3 ml. Só que eu começo só comporta ali 1 ml na primeira sessão, aí você vai fazendo, né? Vai abrindo ali o espaçamento da mucosa labial. E a gente vai colocando ácido hialurônico, vai estimulando as células fibroblastas, que são reprodutoras de colágeno. Tudo essa questão a gente vai fazendo, né? Aos pouquinhos. E eu falo que a harmonização facial, por exemplo, é uma construção, é como uma casa. Você coloca você aterra, espera o subsolo ali, ele dá uma cedida e ao pouco você vai fazendo até levantar uma construção. Não é de primeiro que fica um resultado uau, top, entendeu? Só taca o ácido lá E sim, pode existir pacientes que vão ficar super satisfeitos, que vão sair emocionados, vão chorar e assim, é gratificante. Mas existe aqueles pacientes que não vão ficar satisfeitos, mas que você já tem que explicar as possíveis, os pós e os contras, entendeu? Ô, doutora, e como é que é essa questão da estética no Paraguai? Tem muitos profissionais dessa área, tem muitos doutores nessa área, ou é uma área que está começando ainda? Então, eu sou pioneira, né? Que eu sou velhinha, né? Eu fui uma das primeiras. Realmente, assim, médica de estética, eu acho que eu fui uma das primeiras mesmo. Então, assim, eu comecei na época que não existia botox e preenchimento no Paraguai e tudo. Tanto que muitas coisas eu aprendi sozinha. Eu criei várias técnicas para trazer. Muitas coisas eu aprimorei. Eu falo assim, sempre que o que é bom, você copia e remodela e melhora aquilo, né? O que é bom a gente tem que copiar. Mas você tem que melhorar com o seu conhecimento. Eu falo assim para os meus alunos que são médicos, olha, eu estou ensinando isso, mas não acredite em tudo que eu falo, estude, busque entender melhor e depois você cria a sua técnica da forma que você achar melhor. Você tem que estudar além do que eu estou ensinando, entendeu? E é complicado isso aí, né? De ensinar a técnica ali na mão, porque cada um tem uma pegadinha, né? Tem um que é mais fartinho, tem um que é mais delicado. Mas ali no Paraguai, as mulheres são muito vaidosas, a maioria delas. E quando elas entendem realmente que pode melhorar, né? Que tá tudo ao dispor, né? Tá tudo disponível hoje, fazem. E assim, hoje a gente pode modificar uma pessoa de várias formas, né? Mas isso é muito pessoal, sabe? O limite de cada pessoa, o que ela quer, o que ela busca, né? Mas o Paraguai já está bem avançado na área de estética e tem muitas pessoas que hoje atuam nessa parte da estética, sim. O seu trabalho, ele é mais pro rosto ou é pro corpo todo? Pro corpo todo, a gente faz tudo. Comenta a panturrilha, porque mesmo eu tenho pouco. Depois eu quero conversar com ela, assim, sobre todos os procedimentos que eu penso em fazer. Vamos conversar. Mas sim, a gente trabalha com a área corporal e facial. E a gente trabalha em uma equipe multidisciplinar, né, ali na clínica. Então, a gente tem a parte de nutrição, a parte de clínica, endocrinologia, a dermato, e estética. Chega, às vezes, algum paciente para você que você fala assim, olha, dá para dar uma tratada, assim, indo pra academia um pouquinho, fazendo uma dietinha, e daí depois você vem aqui e volta todo aqui? Dia. Por que eu trabalho? A gente fala em família. Até a nossa equipe, que realmente não são os membros da minha família, que acabam virando membros da família Rema, né? Por exemplo, eu vou fazendo uma paciente que quer fazer uma cirurgia de lipo de papada.
Só que eu vejo que é uma paciente que está inflamada. Então, eu já encaminho ela para o meu nutricionista e para o endócrino. Então, em conjunto, a gente faz os exames. Às vezes, eu já encaminho para o endocrinologista com os exames todos feitinho. E a gente faz a preparação dessa paciente. Faça a cirurgia, mas está sendo acompanhada. É claro que a evolução, o resultado é bem melhor, entendeu? E aí, a paciente, uma vez que ela entende a importância de tratar essa inflamação do corpo, que a resposta imunológica dela vai ser totalmente diferente e que o resultado é melhor ainda, ela passa a voltar para a clínica não só para fazer o procedimento estético comigo, mas para atender com outro membro da clínica, da equipe. E aí esse tratamento é bom até não só para antes de fazer, mas depois para pós-operatório inteiro, de recuperação, Exatamente. Facilita muito desse acompanhamento. Né? E o pós-operatório é aquela questão, né? Tipo, você tem que estar preparado ali se dá uma fibrose, se dá um seroma, se dá uma inflamação. E assim, a minha equipe tá toda preparada para isso. Só que assim, quando eu vejo que eu realmente não posso fazer o procedimento ou a cirurgia nesse paciente, eu já falo, olha, você não é paciente para esse tipo de procedimento. Vamos tratar, vamos esperar para o momento certo. E sim, o paciente confia, gosta que você é verdadeiro com ele e depois volta. Exatamente. Doutora, eu tenho uma pergunta muito forte agora para você. Lá vem. Agora, depois de toda essa experiência que você já obteve, todo esse caminho que você já fez aqui no Paraguai e tudo, o que você diria para a doutora Ranieri lá do passado? Uau. Que tá começando a medicina. Ela fez a matrícula ontem, ó. O que você vai falar para ela? Caraca, é bem forte. Se eu olhar para a Ranieri de tempos, é muito forte essa pergunta. Mas, cara, eu acho que eu ia falar assim para ela... Meu, você é maluquinha, mas acredita no sonho que tá aí dentro do seu coração. Que toda essa fantasia que você criou na sua mente, ela vai acontecer. E quando ela acontecer, você vai sentir muito orgulho de você. É isso. É. Porque esse é um negócio que... Eu até arrepiei. Esse é um negócio que a gente sempre fica pensando. Porque essa gratidão de você estar onde você está hoje... Porque a gente ainda não chegou a estar formado. Mas ter essa gratidão Mas a gente diária... já passou também por muita coisa que às vezes a gente nem acreditava que a gente conseguiria passar por aquilo e superar aquilo, né? É a forma que você vai lidar com a realidade do momento, né? Eu passei a vida inteira sendo feliz, tentando ajudar todo mundo. Eu sou uma pessoa muito alegre. Então, é difícil o ambiente me contaminar. São poucas pessoas que vão conseguir fazer isso. Mas, assim, eu sou uma pessoa feliz em qualquer ambiente que eu tô. E eu sempre fui assim durante a faculdade. Então, eu enfrentei dificuldades de todos os tipos, né? Na faculdade, né? Na minha época de universitária. Mas, assim, eu pegava e olhava para aquilo e falava assim, não, peraí, mas... Cara, esse BOzinho é só de agora. Eu não vou levar isso pro resto da vida. Entendeu? Era igual ficar... A dificuldade que eu tinha era de conseguir raciocinar que eu tinha que fazer a prova, não chorar, não passar mal antes da prova. E aí eu comecei a falar pra mim mesmo, meu, por que eu tô me matando, me martirizando desse jeito por conta de uma provinha que isso aí não vai me matar? Se eu fizer essa prova, ok, que eu não tinha grana pra ficar refazendo prova. Mas assim, se eu não passar nessa prova, eu não vou morrer, ninguém vai morrer e eu não vou deixar de ser médica. Então a gente fica... É a forma que você se cobra. Mas eu me cobrava tanto que eu tinha... Meu psicológico, eu ficava abalada, cara. Antes da prova, eu lembro que num dia antes da prova eu não dormia. Era 4 horas da manhã, eu dava uma cochilada até às 6 e já ia pra faculdade, eu era a primeira a chegar. Eu queria já que o professor chegasse e já olhasse assim, nossa, a Ranieri é uma das primeiras, né? Tipo assim, meu Deus, se precisar de uma nota, assim, um salve, professor, pra eu dar uma oportunidade de uma prova, né? Mas eu buscava merecer tudo que eu conquistei, entendeu? Eu passei diversas madrugadas estudando, cara. Mas eu passava assim... Estudante de medicina gosta de sofrer, né? Tipo isso. Parece que gosta. Eu dei uma mudada no método de estudo, porque isso aí tava me fazendo errar muito nas provas. Eu passava a madrugada estudando, aí eu sempre falava, eu vou virar à noite. Chegava às 4 horas da manhã, eu tava assim, já falava, vou dar só uma dormidinha de 2 horas. Você tem que fazer o estudo um tempo de qualidade, né? Se você aprende a colocar, né? E eu tinha muito isso, eu acordava cedo, fazia atividade física, sempre fui muito ativa. E aí eu ia pra faculdade já assim, com aquela empolgação, com aquela coisa assim, euforicamente, tava zero bala.
quando eu já saía da faculdade no final da tarde, eu chegava em casa, eu já fazia minhas marmitinhas pro dia seguinte e tal. Cara, eu já tava em stand-by, eu já tava pra dormir. Eu só fazia um repasse do que eu vi no dia e pronto. Eu era muito de olhar, desenhar, escrever pra memorizar aquilo, entendeu? Só que assim, eu era tipo aquela nerdinha. Eu gostava de chegar, ficar lá na frente e assim, eu era chata, né? Era chata que eu perguntava tudo pros meus professores. No final da aula eu falava assim, professor, assim, desculpa, tá? Mas é porque eu preciso aprender, professor. Você não é nada pessoal, tá? Me desculpa que eu preciso aprender. Não mas é que assim, a tua aula é ruim. Eu só não entendo. Eu tenho mais uma perguntinha. Eu era assim, eu era aquela que ficava até o final pra sugava o professor, entendeu? E quando o professor tinha que sair correndo, porque a maioria saía correndo pra troca de professor, eu ia atrás. Professor, me ajuda. Peraí, um minutinho. Era assim. Mas tem que aproveitar mesmo, né? Essa oportunidade de estar lá. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast mesmo é essa parte de que a gente tem que aceitar esse processo, né? Sim. As coisas não vão dar certo sempre. É um processo que a gente quer sempre atropelar, entendeu? Não dá pra atropelar, porque pode não fazer sentido agora, mas lá na frente você olha assim e fala, uau, olha aqui, era tão simples e eu fiz tão complicado, entende? Mas isso é o tempo e a maturidade, que hoje, com a idade que eu não tenho aquela maturidade. Antes eu era uma menina inconsequente, eu era aquela sonhadora, sofria por antecedência, aquela coisa, antecipação, sabe? Hoje eu olho assim e falo, meu... Pra quê? Parece alguém que eu conheço. Se não der, não deu. Se der certo, vai dar. Se acontecer, vai acontecer. Se não, ok, entendeu? A gente quer muito uma coisa, mas às vezes você fica aquela coisa não é pra você. Então você tem que entender. Não, se eu vou fazer essa prova, eu vou lutar, vou me esforçar. Mas se não der agora, real, vou estudar um pouquinho mais e vai dar certo uma hora. E, doutora, durante a faculdade toda completa, o que você falaria, eu acho assim, para um estudante, o cara que está ali no primeiro, sei lá, em qual semestre você está, mas o que você falaria para uma pessoa que você acha que é necessário a pessoa ter isso para se tornar um médico, assim, que ela tem que focar? São matérias que, assim, são cruciais para essa pessoa ter, ou coisas que essa pessoa tem que aproveitar dentro da faculdade que ela vai usar na carreira dela. São tantas coisas, né? Uma receitinha de bolo bem complexa. Mas assim, o que eu falaria? Persistência. Porque não é fácil. É um dia de cada vez que você vai matar um leão. Tem dia que você vai desanimar, porque é uma junção. O estudante de medicina, qualquer estudante, mas o estudante de medicina, porque assim, a gente sempre puxa uma sardinha para nossa profissão. Mas o estudante de medicina, ele tem uma pressão muito grande, tá? Porque ao mesmo tempo que você tá naquela pressão que você tem que estudar e conseguir alcançar os seus objetivos como estudante, existem sérios fatores, né? Vários. Por exemplo, você está estudando inúmeras patologias. Por exemplo, quando você está na área de neurologia, psiquiatria, você fica louco. Meu Deus, eu tenho isso. Ai, meu Deus, será que aquilo... Aí começa, sabe? Aquela coisa. Mas é a persistência, ter calmaria, entendeu? E, assim, se apegar com a fé que a pessoa tem, não importa a religião, mas a gente tem que se apegar porque, assim, nos dias ruins, a gente não tem aquela dificuldade de se desesperar. E andar com bons amigos, ter poucos, mas bons amigos, porque a gente não deve se contaminar com o nosso ambiente, né? A gente tem que ter pessoas... Eu falo sempre assim, se você quer... ser uma estrela, você tem que andar com águias para você voar cada vez mais. O seu amigo não precisa ser um amigo que seja rico, que tenha um carro ou que mora em um melhor apartamento, mas um amigo que você olha e fala assim, nossa, meu amigo, ele valoriza o esforço que a família está fazendo, ele estuda, ele leva a sério, não é aquele amigo que só tá ali para colar, festar e vai estudar de última hora, mas é alguém que se respeita e conhece os seus limites. Então é alguém que eu quero pra mim. Então eu sempre busquei. E quando eu via que tinha amigos que infelizmente se desviavam, eu continuava amando os meus amigos, né? E eu sempre fui assim, eu sempre tive muito contato tanto com homens e mulheres. Eu me relacionava super bem, entendeu? Então assim, tanto meus amigos homens e minhas amigas mulheres, quando eu via que ou misturava as coisas ou estava indo para um caminho diferente, eu continuava amando a vida deles, mas eu me ausentava da vida deles, porque eu não queria que eu saísse do foco, que era o meu objetivo, que a minha única obrigação naquele momento era ser estudante. A minha única obrigação era com os meus estudos. E eu não tava para brincar, porque assim, eu passei minha faculdade, eu fiz... Se vocês hoje
forem na minha faculdade, vocês sabem qual que é a minha faculdade. Vocês perguntarem, né? Coordenador, por auditor, fiscal. Todos eles me conhecem, eles vão falar. Eu, na minha época de faculdade, eu fazia faxina, eu fazia trabalho, eu fazia resumo, eu fazia tudo para ter uma vida financeira, porque eu não venho de uma família que tem um poder aquisitivo bom, entendeu? Então, hoje, assim, hoje a minha mãe, por exemplo, ela trabalha na minha equipe, eu olho para ela e eu vejo a alegria que eu poder... Hoje eu estou pagando uma especialização para minha mãe. Isso para mim é uma vitória. Minha mãe se formou recente porque ela se ausentou nos estudos para formar eu e meu irmão, entendeu? Então, é você olhar para trás e falar assim, hoje eu posso dar o melhor para minha família. Poder se eu quero, né? Poder retribuir aquilo. Então, são escolhas e sacrifícios que você faz. Anteriormente dói, mas agora não. Você vê com mais leveza aquilo que você fez. São escolhas que a gente faz. Você tem que ser machucado durante muito tempo para uma hora isso parar, né? São cicatrizes que você olha, tá ali a cicatriz, mas se lembrar assim, olha, essa cicatriz aqui foi de um dia que aconteceu isso e isso, mas gratidão por essa cicatriz, porque isso aqui me fez ser melhor hoje. E a gente que tá ali no Paraguai como estudante passa por muita coisa, né? Sim. Desde a fronteira, de passar a fronteira, até essa parte de, às vezes, até os amigos da própria cidade... É que na nossa, a gente sempre fala isso, mas quando fala que vem fazer medicina no Paraguai, existe esse preconceito. Então, a galera que a gente fez cursinho e tudo, então, quando você fala que você vai fazer medicina no Paraguai, eles acham que você está desistindo. Como se a gente falando assim, tô desistindo. Eles entendem isso, basicamente. Mas, quando você vem para cá, a gente também tinha um pouco disso, de que não sabia como era. Então, você imaginava que você ia chegar aqui... Você ia viver ali no meio do centro e ia ficar lá vendendo pendrive na frente da faculdade. Depois você ia entrar pra faculdade. Pendrive fica 120 músicas da Paula Fernandes. Ou você compra o pendrive e tá vazio, né? Tá enganado. Mas, por exemplo, são as oportunidades que a gente tem ali, né? E poder valorizar os colegas. Porque a gente vê muitos colegas na faculdade, uns que estão vendendo brigadeiro, outros que estão vendendo uma empanada. Sim. É você poder contribuir pro projeto do seu colega, entendeu? Mesmo que eu via colegas assim, na época da faculdade eu era muito fitness, eu era bem assim, sabe, aquela coisa assim. E também porque eu não tinha uma saúde muito legal. Então, eu sabia que eu não podia ficar doente, porque eu não tinha o luxo de ter um plano de saúde ou de poder gastar. Eu não tinha dinheiro para ir para um hospital bom. Então, eu sabia que eu não podia ficar doente. Então, assim, às vezes uma amiga lá estava vendendo um brigadeiro, eu ia lá e comprava e dava para outra pessoa. Mas, assim, para apoiar, fortalecer, entendeu? Porque tem gente que olha e não valoriza ou tira sarro. Assim como aconteceu comigo, entendeu? Não é fácil, mas é uma coisa que você sabe que lá na frente você vai sentir orgulho. Porque você vai chegar no mérito, né? A saúde mental é importante, né? Igual ela estava falando ali, a saúde... É que no começo da faculdade, você quer dar tudo, quer saber tudo e você quer estudar tudo. Aí chega no momento que você vê que você começou a se deteriorar, assim. Seu corpo não tá mais aguentando, sua mente já não aguenta mais, você já tá sentindo muito mais as pequenas pedras no seu caminho, você sente muito mais do que se fosse uma outra coisa, né? E é isso que é importante. Eu, por exemplo, comecei academia agora, dá pra ver? Comecei academia e tudo pra poder melhorar, mesmo porque realmente eu senti, dá pra sentir, noite de sono, tudo, você muda. Claro. E isso afeta você no estudo, afeta você na aula, porque você chega todo dia cansado, você não consegue nem prestar atenção na aula. Você não produz, né? É corpo e mente, né? Você tem que cuidar do seu corpo e da sua mente, né? E não dá pra falar só que é isso e vamos lá, estuda. Tem que ter um tempo fora da faculdade, se ausentar um pouco dos estudos. Você tem que tirar um tempo, né? Eu sempre fui muito caseira. Na época da faculdade inteira, esse negócio de churrasco, essas coisas assim, não, eu era muito mais reservada. Eu gostava, assim, dos amigos, vir pra casa, fazer alguma coisa, né? Jantar. Assim, eu sempre fui mais assim. Mas você tem que ter esse momento de lazer. Porque se você ficar só nos estudos ali, isso vai fazer mal pra você. Você tem que ter um tempo de qualidade com o seu com o seu íntimo, não só nos estudos, porque uma hora pifa, não dá certo. Lá em casa também, eu tava sem fazer atividade física. Lá em casa, agora recente, a gente começou a fazer atividade física. Uma semana de academia, você já sente que o seu corpo, assim... Uau, eu tava precisando disso, entendeu? O corpo tem memória. Então, sabe, aquela questão... É sabe muito aquele bom. papo de velho? Agora eu tô dormindo bem? Isso, é o meu papo. Esse é o meu papo. Agora eu tô dormindo bem por causa da academia e tudo. É uma coisa que eu tenho que começar também. E eu
tava pensando, inclusive, nessa parte da musculação e tudo, porque ela me ajudou tanto para estudar quanto para conseguir ficar, assim, bem comigo, Ter uma sabe? autoestima melhor, né? Porque isso... e também na parte física, né, que a gente fala, mas também no mental, né? E antes eu não conseguia ter o tempo meu. Igual você falou que cada um tem que ser o seu tempo, né? Mas é aquele momento que você senta e fala assim... Cara, hoje eu vou fazer um jantar pra mim. Eu vou jantar comigo mesmo. Eu vou curtir a minha companhia, vou curtir o meu momento. E é isso que você tem que aprender, né? Esse momento de saber refletir que você tá ali, você e você. Você já veio para outro país, você já tá sozinho. Você tem amigos? Tem amigos, claro que tem. Mas você tem que aproveitar esse momento que tá só você. Porque senão, a hora que você não tiver ninguém do teu lado, você vai olhar pro lado e vai pirar. Eu sempre falei a minha vida inteira, é saber ser feliz no seu ímpar, porque se você não for feliz no seu ímpar, você nunca vai ter um par para ser feliz também. E assim funciona. Você saber curtir. Eu tinha muita dificuldade, na época de faculdade, tinha muita dificuldade de não estar perto dos meus amigos, ou eu sempre fui muito grudada no meu irmão mais novo. Então, eu não conseguia nunca ficar sozinha, sabe? Eu tinha essa dificuldade. Hoje já tem vezes que eu quero ficar sozinha, sabe? Fazer as minhas coisas, tipo, começar ali. Por exemplo, eu chego no consultório, que é o lugar que eu mais consigo ficar sozinha. Aí eu fecho a porta, começo a fazer minhas anotações, aí eu começo a lembrar de coisas, compromissos que eu tenho que me organizar. É esse momento. Mas é muito bom também você chegar de um dia de trabalho, porque eu penso assim, um dia atropelado de trabalho, você chega em casa, às vezes você tá morta de cansada, mas pra mim é prazeroso. Cozinhar lá em casa, chegar lá e cozinhar e, tipo assim, esquecer. Os problemas têm que ficar da porta pra fora e, assim, ter seu momento, porque é aquele momento que o seu corpo tá ali. E é durante a noite que o nosso corpo tá trabalhando, funcionalmente falando, é de noite, de madrugada, né? E tem que ser seu momento de lazer, entendeu? Não importa como você vai buscar, mas para dar um descanso. Não é aquela... A cobrança não tem que ser 24 horas. Você tem que dar um relax, porque o seu corpo precisa disso, né? É corpo e mente, né? Que tem que estar, assim, saudável. E sempre fazer... pode ser academia, pode ser uma caminhada, pode ser um yoga, pode ser, sei lá, um game, alguma coisa assim, não sei. Pode ser um podcast. Pode ser um podcast. Quem quiser assistir o podcast. Assiste, mas ensina. O intuito é a gente sempre melhorar o nosso dia, né? Toda vez pensando positivo, que as coisas vão dar certo, né? Aprender a cuidar mais da gente, né? Aproveitar a família, valorizar muito essa parte familiar, porque tem eles do lado é crucial, né? É difícil quando a família não te apoia 100% e que você tem todos esses impasses, né? Tem gente que a gente vê mesmo na nossa faculdade... São senhores de idade até que largaram a família inteira para vir para cá. Cumprir um sonho. Cumprir um sonho. Muito fofos, inclusive. Queria mandar um abraço. Você sabe quem que é? Você mandou uma mensagem para mim. Eu falei com você lá na faculdade. Ele se emocionou porque o primeiro... Ficou mexido. Ele se emocionou porque a gente faz esse podcast aqui, mas a gente não espera que a gente afete tantas pessoas, sabe? E ele se emocionou na minha frente porque... Ele largou a família dele, deixou os filhos e ele decidiu vir para cá. E aí acontece todos os impasses, né? Porque você é uma pessoa que já tem uma grande experiência, da idade e tudo, começa a achar que isso é um empecilho, né? Sim. E aí você vê... Aí um monte de gente novinha na sala. Exato. Aí você começa a se sentir... Eu tinha um colega assim também na época de faculdade. Nossa, eu amava ele. Eu chegava todo dia, abraçava ele, conversava com ele, sabe? Eu sempre fazia questão de colocar ele no meu grupo pra tudo, entendeu? Porque era assim, eu sou muito comunicativa, muita gente queria estar no meu grupo. Mas assim, eu já colocava as pessoas que eu sabia que eram os que ficavam de cantinho, né? Eu chamava ele já de passo. E quem quisesse... tá no meu grupo, né? Porque, assim, para apresentar trabalho, essas coisas, eu sempre ia. Então, eles já me viam como vantagem, né? Para apresentar o trabalho. Então, eu já chamava, olha, vamos fazer. E é muito legal. Eu falo que não existe idade para cumprir um sonho. Se tem um sonho, tem que fazer, cara. Porque, assim, 60 anos, 65 anos, tem gente mais velha fazendo medicina. Mas e aí? É um sonho, né? E é legal quando a família apoia. E você vê isso. Aí vem umas pessoas careta, né? Que quando a gente tá na faculdade, vou falar assim, umas crianças careta,
que fazem medicina que ficam zoando com a pessoa mais idosa. A gente tem que ter paciência, porque eles não têm a mesma mentalidade. O tempo deles não é o mesmo que a gente. A energia não é a mesma, né? A saúde já não é a mesma. Então, a gente tem que ter respeito. Aí que eu falo, se o estudante ele não sabe respeitar o seu colega, como que ele vai saber respeitar um outro profissional quando ele estiver formado, entendeu? Aí já começa ali mesmo dentro da sala, quando você está estudando, você já sabe quem vai ser médico, quem que vai ser os desocupados, entendeu? Quem vai desistir no meio do caminho. Aí você já sabe. Isso acontece mesmo, porque na minha sala tem um guerreiro, cara. O cara é guerreiro. Ó, doutora, eu vou contar a história dele mais ou menos para o senhor já você ter uma noção. Ele veio pra cá, ele tem uma idade mais avançada, aí ele trabalha, eu não sei, alguma coisa de obra. A gente tem aula de manhã, então, à tarde ele trabalha no negócio de obra, lá no Paraguai. Aí ele sai, atravessa a fronteira e ele trabalha num mercado contando estoque das, tipo, umas 7 horas da noite, assim, até às 6 da manhã do outro dia. Então ele chega pra assistir a aula moído. Aí ele fica com o celularzinho dele aqui, gravando. Às vezes dá uma pescadinha, volta. Mas ele grava a aula inteira, porque na hora que ele precisa, ele tem. E a gente sempre tenta ajudar ele, porque ele é o nosso chaveirinho da sala. Que ele é um fofo, ele tá desse jeito, a vida dele é essa. Mas o bicho tá com um sorriso no rosto, de orelha a orelha, todo dia, feliz. Que são as pessoas que mais valorizam, porque sabe que o fruto do suor dele, né, da onde que vem. Então, quem tem tudo muito fácil não valoriza. Não valoriza. Ele até falou, eu queria assistir teu podcast, mas não dá tempo. Você tem que assistir esse, porque esse tá legal. Tem. Mas é isso mesmo que a gente queria passar para todo mundo que está assistindo a gente. Se você tá no primeiro semestre, tá pensando em vir, tá acabando, faz no Brasil, faz no Paraguai, independente, as batalhas são as mesmas, os problemas são os mesmos. E a família te apoiando, você sabe que pode ser que tenha e às vezes não tem, mas você tem que se apegar a você ali, porque se é o teu sonho, é você e vocês dois vão se arrumando a força para poder continuar, né? Sim, claro. E eu queria também falar com a doutora, muito obrigado por ter vindo de verdade, porque a experiência que você passa pra gente no dia do 100 lá, que foi o congresso, né? Que é o que você não queria falar, mas pode falar, não tem problema. O 100, que foi o congresso que a gente se conheceu, foi muito gratificante. A gente com o congresso inteiro conversando, falando, cara, tem que levar. A gente tem que chamar ela pra ir lá, porque a gente queria escutar mesmo essas palavras que você traz pra gente perseverar e ter essa resistência para conseguir tudo que a gente almeja, né? A gente quer trazer aqui sempre, tanto já profissionais, mas estudantes que motivem os outros, sabe? Claro. Que seja motivação para aquela pessoa que às vezes, não só para quem quer vir, mas para quem já tá aqui e às vezes está pensando em desistir, sabe? Então a gente quer trazer pessoas que já passaram por isso que o estudante está passando ali, né? Que o estudante de medicina está passando, porque não é só a faculdade o problema, né? Junta todos os outros problemas. Então, a gente quer trazer pessoas para motivar e falar, não, calma aí. Você vai conseguir também. Dá para fazer. Tá vendo? Todo mundo passa, todo mundo tem os seus altos e baixos. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz de ver, assim, jovens como vocês buscando, né, almejar um sonho que é essa carreira que é tão difícil, mas eu falo que é muito gratificante, porque vocês vão colher os frutos do que vocês estão fazendo. E, assim, o mais legal disso é que vocês não são pessoas egoístas, que vocês querem passar a experiência para outras pessoas, dar essa oportunidade. Porque uma coisa é eu estudar e seguir meu caminho sozinho. Outra coisa é eu estudar, seguir meu caminho, mas conseguir levar outras pessoas comigo, né? E trazer o conhecimento, né? O canal de vocês aí para poder abrir portas, para mostrar para as pessoas que não é só eles que passam a dificuldade, que não é pelas dificuldades que a gente vai parar, mas que pode caminhar e que todo mundo consegue, que às vezes, assim, parece que não, mas todo mundo consegue. É possível, é muito legal. Então, eu queria parabenizar isso para vocês, porque com certeza a gente já vê um diferencial aí, que vocês vão ser médicos bem humanos, médicos diferenciados, isso é legal. É isso que o mundo precisa, de pessoas que realmente chegam e façam a diferença, porque pessoas comuns tá cheio por aí, né? A gente precisa de pessoas que realmente amem vidas, né? Não ame só a profissão, mas ame vidas, porque o cuidado
é só na troca de olhar, é no bom dia, é na responsabilidade social, é no respeito ao nosso próximo, né? E isso a gente já começa desde a faculdade, porque ser médico é desde o dia que você vai lá e faz a sua inscrição da faculdade. É o que você está fazendo com aquilo, com o que você escolheu para sua vida, né? Se você não conseguir evoluir ali dentro da faculdade, cara, esquece, não vai ser um bom profissional. O sorriso no rosto tem que estar desde você atender alguém ou o teu colega do lado, né? Exatamente. E é isso, o meu conselho para os estudantes de medicina é: não desistam, né? Não desistam, persistam. Não é fácil mesmo. Vai ter dias que realmente a gente pensa em desistir. Vários momentos eu pensei em desistir. Eu já tive que trancar minha faculdade também. Isso é normal. Mas em tudo há tempo, em todo tempo há propósito. Então, no tempo certo as coisas acontecem. E quando as coisas acontecem, tudo flui pro bem daqueles que realmente estão fazendo fazer valer a pena o seu objetivo. Se o seu objetivo é ser médico, faça valer a pena. Valorize o momento que você está passando, mesmo que seja um momento de dificuldade, mesmo que seja um momento de difícil luta, né? Tanto financeira como emocional, mas em tudo a gente consegue passar, porque eu falo assim que Deus dá as dificuldades que a gente consegue suportar, entendeu? Existem lutas assim que realmente parece que não tem solução, mas tem. O legal é que tem solução. Se você tem ela, é porque dá pra resolver. Mas existe uma coisa que é muito maior do que tudo que a gente, assim, tá ao nosso redor, que é a fé que está dentro de nós. E com essa fé a gente consegue, assim, passar qualquer dificuldade e conseguir alcançar a nossa jornada, né? É dia após dia, não é fácil, mas não desista que vai dar certo. E eu sempre falo, se precisarem de mim, se quiserem conversar, eu recebo mensagens sempre no Instagram, muita gente pede: doutora, eu quero passar um dia com você, quero estagiar, Cara, se eu pudesse, eu abraçava todo mundo, eu sou assim, entendeu? Eu levava todo mundo, assim. Aí agora, até essa semana, eu falei assim: não, vou criar um projeto agora de workshop semanal, então eu vou convidar, né? E tem seguidores assíduos. Teve uma seguidora minha que foi muito legal, que ela foi a que fez eu chorar no Congresso do 100. Ela me abraçou chorando e falou... Ela não conseguia falar. Primeiro que ela não conseguia falar. E ela falou pra mim que me seguia desde o 3º ano de faculdade de medicina. E que agora tava no internato. E que ela olhava sempre o meu Instagram pra não desistir. Provavelmente ela vai ver assim... Ela sabe que é ela. Ela é da faculdade de vocês também. E aí... Ela falou assim pra mim: doutora, vários momentos foi muito difícil, eu pensei em desistir, mas eu te olhava, eu ia pro seu Instagram, olhava e me dava força. Aí ela falou assim: o ano passado você tava doente, né, doutora? Tava orando, né? As pessoas sempre oraram por mim, porque sabiam que eu tava ausente do Instagram. E ela falou assim: ó, tô te agradecendo, porque graças a você, isso, sabe? Então, é uma responsabilidade que eu tenho, principalmente nas redes sociais. Aí muita gente fala assim: para de bobeira, porque desde o começo foi assim: para de bobeira, Instagram é coisa de gente fútil, o Instagram é pra saber da sua vida, mas não é. Tem coisa muito mais além. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não posto a minha vida pessoal mesmo. Ninguém vai ver eu postando coisas assim, sabe? Mas eu sempre tô podendo, o que eu posso mostrar do meu trabalho, de alguma coisa assim, eu sempre mostro para as pessoas verem. Para agregar, entendeu? E tem pessoas que acompanham, que é tipo, eu falo que é o Grey's Anatomy mais saudável, tá? O Grey's Anatomy saudável que eu posto no meu Instagram. Mas eu ainda preciso estar mais assídua, porque eu sempre mostrava procedimento. E aí tem a parte do Instagram que ele segura um pouquinho, né? Por causa de sangue e tal. Mas os estudantes adoram. E o que eu puder fazer, assim, para agregar, e quando vocês precisarem contar comigo, pode contar comigo, tá? Doutora. Espero que vocês consigam outros profissionais para agregar aí também aqui no canal de vocês, que dê tudo certo. E assim como aí eu tive a oportunidade, que outras pessoas tenham a oportunidade de falar a verdade de cada um. Isso para acrescentar na vida de outros estudantes. E é isso que o podcast tem mesmo de iniciativa. É trazer a realidade para tudo, não só para quem faz medicina no Paraguai, mas trazer a realidade da pessoa que está fazendo, o cara que já se formou, Sim. que ele vai contar todas as trajetórias dele, como ele fez aquilo, e trazer esse conhecimento de como é cada formação, Sim. como você consegue arranjar espaço no lugar de trabalho,
trabalho. Como você vai fazer para você ser reconhecido como um bom profissional. E é tudo isso que a gente quer passar mesmo. Essa é a ideia do podcast. Mas a dificuldade não acaba quando se forma. A dificuldade sim, já com está certeza. sendo remodelada, tá, gente? Cada fase é sua dificuldade. Cada fase é sua dificuldade. E não é tão fácil. As responsabilidades são maiores depois. E é a galera que tá assistindo a gente, então entendam, as coisas pioram às vezes. Pior, pode ter certeza. Nada que está ruim que não possa piorar. Exatamente. No começo estava bom, no final estava pior, tipo isso. Parece que piorou. Mas é isso, doutora. Muito obrigado de verdade por ter vindo. A gente queria agradecer mesmo, em nome da Medicina aqui pra você. Quem não sabe, segue ela no Instagram. Vai aparecer aqui o arrobinha dela, a gente vai Pode botar. seguir, pode observar, pode ser paciente. Tem a aluno, clínica né? dela também. Siga a clínica dela também. E a gente tem esse podcast aqui toda quarta-feira. Pra quem não sabe, toda quarta-feira às 8 horas da noite sai um episódio novo, com novos convidados e novas experiências para todo mundo aqui que está assistindo. Pessoal. Então, tchau, pessoal. Beijo para todo mundo. O que você não sabe, o Med ensina.